Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Que Onda Manin, da Guatemala ao Brasil. E o convidado do dia é o William Flores. Ele é natural da Guatemala e atualmente mora em São Paulo, Brasil. William é formado em música popular com especialização em guitarra popular, professor de espanhol como língua estrangeira e atua como professor de idiomas e é músico. Seja muito bem-vindo, William Flores. Olá, pessoal. Hoje estou aqui com o William, a gente vai bater um papo. E, para começar, eu gostaria de saber por que você foi para o Brasil? Olá, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Então, eu sou da Guatemala e eu estou morando no Brasil há aproximadamente uns 8 anos, mais ou menos, né? E inicialmente eu fui para o Brasil por motivos de estudo, né? Eu sou músico profissional, né? Também sou professor de idiomas. E eu fui para o Brasil por motivos da música. Eu fui fazer uma especialização em música, em guitarra jazz e música brasileira. E foi por causa disso que eu fui para o Brasil inicialmente. E o que você fazia na Guatemala? Bom, aqui na Guatemala eu fazia igual que no Brasil, eu sempre faço um monte de coisas, né? A gente gosta de fazer muita coisa, mas aqui na Guatemala eu trabalhava na área de administração de empresa. Trabalhei com várias empresas, na parte de vendas. Eu sou formado em administração de empresas aqui na Guatemala. Mas a vida dá muitas voltas, né? Então, eu já mudei de profissão várias vezes, né? E ao mesmo tempo voltamos sempre para a inicial, porque tudo que a gente aprende, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, a gente vai absorvendo e vai aproveitando em qualquer área que a gente estiver atuando, né? Então, na época que eu trabalhava na parte de vendas, na parte de administração de empresas, eu viajava por todo o país, visitando clientes, como introduzindo novos produtos ao mercado, né? E meu hobby, a música era como um hobby para mim aqui. Eu já trabalhava profissionalmente, mas eu utilizava a música como um hobby. E foi nesse momento que eu falei assim, não, eu quero mais, quero aprender mais sobre música. Aí eu tive a oportunidade, né, de ir para o Brasil, que foi uma experiência incrível para mim, porque o Brasil tem uma cultura musical muito forte e isso me motivou. Eu sempre gostei, né, da cultura brasileira, sempre gostei da música brasileira. Então isso me motivou muito para ir para o Brasil e era como eu esperava, né? Deu super certo, aprendi muitas coisas. Tanto que até hoje eu moro no Brasil, né? Agora não estou, especificamente agora não estou no Brasil, mas eu moro no Brasil e eu gosto muito. E com relação à música, como que é o mercado para os músicos no Brasil? No Brasil, eu acho que como qualquer outra carreira, como outra profissão, é um mercado difícil porque você tem que ter muitas estratégias. E essas são coisas que o nosso sistema educativo, não só do Brasil, como eu acredito que no mundo inteiro, né, principalmente na América Latina, não nos prepara, coisas que não nos ensinam na faculdade, na escola, né, que eu acredito que devem ser devem ser coisas importantes a serem incluídas, né,
na nosso sistema de educação, que é a parte de estratégia, de marketing, de como você vender seu trabalho, né? É, mais essa parte de negócios, como entrar no mercado de trabalho, eu acho que isso faz muita falta. Então, por exemplo, no meu caso, eu estudei muito isso também. Então, para mim, é como que uma forma que eu já sei o que eu tenho que fazer, já sei o caminho que eu tenho que tomar, mas tem muitos músicos ou muitas pessoas em diversas áreas que saem muito bem preparados na parte técnica, na parte teórica, parte técnica, mas na parte de negócios, de mercado de trabalho, acaba se tornando um pouquinho mais difícil porque é uma novidade, né? É um mundo novo, né? Não é como estudamos na faculdade. E isso eu acho que acontece em outras profissões também, em outras carreiras, as pessoas vão conhecendo realmente o mundo como é, e a gente vai tendo que se virar aí nos 30, né, para conseguir as oportunidades, mas o Brasil é um país muito grande, com muita diversidade, e você conhecendo e tendo boas estratégias, você consegue se posicionar bem também. E tem muita música brasileira na Guatemala? Tem algum artista que é mais conhecido na Guatemala? Sim, sim, tem vários. O Brasil, como eu falei, é referência, né? Eu particularmente, quando comecei, eu sou guitarrista e violonista, né? Então, quando eu comecei a aprender a tocar violão, que foi meu primeiro instrumento, eu comecei a aprender com as músicas de Roberto Carlos, porque meu pai gosta muito, a geração do meu pai curte muito essas músicas. E Roberto Carlos é muito famoso aqui, porque ele gravou muitos CDs em espanhol, entendeu? E para você ter uma ideia, o espanhol dele era tão bom que eu nem sabia que ele era brasileiro quando eu conheci as músicas, né? Então, depois meu pai me contou, não, ele é um artista brasileiro, tal. E falei que, nossa, que espanhol perfeito, né? E foi assim que eu comecei a aprender. Mas tem outros artistas mais antigos, né? Porque eu estou falando assim, trazendo uma retrospectiva desde quando eu comecei até agora, né? Porque agora as coisas estão um pouquinho mais mudadas. Mas, por exemplo, outro artista brasileiro que foi muito famoso, que eu conheci aqui, que eu não sabia que era brasileiro, era Alexandre Pires, né? Que acho que é da terra aí de vocês, de Minas Gerais, né? Então, Sim. ele é muito famoso aqui porque as músicas dele em espanhol são músicas de novela mexicana, sabe? Coisas assim. Teve outros artistas também, assim, mais antigos, que eram muito bons, né? Artistas gospel também são muito famosos aqui, como, por exemplo, tem uma cantora que se chama Aline Barros, que é muito famosa no Brasil. Aqui na Sim. América Latina também é muito famosa. Outro artista que se chama Thales Roberto, que é muito famoso aqui na Guatemala, especificamente, eu vejo muita propaganda dele por aqui também. E hoje em dia, com as redes sociais, TikTok, Instagram, né? Por exemplo, a Anitta é mundial, é global. Então você sempre vai ver coisas da Anitta. E os outros artistas que vêm depois da Anitta também são muito famosos, né? Eu acho que já tinha ouvido também, eu estou me lembrando agora, já tinha ouvido outros artistas como Ivete Sangalo, que são muito famosos no Brasil. Eu conheci antes de ir para o Brasil também, né? E estando no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer o Leonardo e o filho dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, né? Então, e falando nisso, eles também, o Leonardo principalmente, ele também gravou músicas em espanhol. E ele teve uma época que as músicas dele eram usadas em novelas mexicanas também. Então teve uma época que eles eram muito conhecidos aqui na, na região, né? Leandro e Leonardo e isso. A gente sabe que além de músico, você também é professor de espanhol. Eu gostaria de saber qual que é o perfil dos seus alunos.
Essa minha profissão de professor de idiomas, né? Porque eu também sou professor de inglês e professor de espanhol. Foi uma coisa que veio na minha vida assim muito aleatoriamente, né? Eu nunca tive esse sonho de dizer, eu sonho com ser professor. E meu sonho sempre foi a música, né? Mas no meio do caminho apareceu a profissão de professor, aí eu fui me preparando, fui estudando. Eu gosto muito de línguas, né? Talvez eu sabia que eu gostava no fundo, mas eu não sabia que teria essa profissão. Então, eu falo isso porque isso, isso faz muito sentido com a pergunta que você fez do perfil dos meus alunos, né? Então, eu aprendi português, aprendi inglês, estou estudando outras línguas como italiano também, e eu falo espanhol nativamente, né? Então, para mim, as línguas são uma ferramenta muito grande na minha vida. Então, eu tento transmitir isso para os meus alunos, né? Que eles vejam o aprendizado de línguas como uma ferramenta importante para o crescimento, para alcançar o sucesso. Então, muitos dos meus alunos são empresários, muitos são artistas, são músicos também. Muitos trabalham em diferentes áreas com empresas internacionais. Muitos estudam em outros países ou moram em outros países também, né? E querem aprender espanhol como hobby. Então, é um perfil muito variado, assim como eu, que foi uma coisa muito aleatória. Eu acho que eu vou atraindo alunos que também têm essa, essa visão, esse gosto pelas línguas também. E em relação às suas aulas mesmo, né? Você foca na Guatemala? Você fala, ó, gente, vamos estudar coisas culturais da Guatemala. Como é que você introduz a Guatemala nas suas aulas? Bom, inicialmente eu gosto de falar assim para todos os meus alunos, né? Porque essa é uma pergunta muito comum, né? Você ensina só espanhol da Guatemala ou coisas da Guatemala? Aí eu falo, não, eu ensino espanhol, a língua espanhola, né? Eu sou preparado, capacitado para ensinar a língua espanhola. E lembrando que são mais de 20 países, né? Atualmente são 22 países que têm espanhol como língua oficial. Então, eu gosto muito dessa parte de cultura, principalmente da América Latina, né? Porque somos latinos, então eh, eu gosto de trazer um pouquinho sobre todos os países, principalmente os países que eu já conheci, os países com os quais eu tenho contato, né? E lógico, eu gosto muito de falar da Guatemala, porque a Guatemala é um país pouco falado no Brasil, né? Então, o meu projeto começou assim, né? Meu projeto atual se chama Que Onda Manin, que é uma gíria aqui da Guatemala, que seria equivalente a tipo, e aí, mano, beleza, né? Então, Que Onda Manin é uma gíria muito usada aqui. E toda vez que eu conhecia uma pessoa nova no Brasil, e a pessoa perguntava se eu era boliviano, se eu era peruano. Eu sou de qualquer parte do mundo, menos da Guatemala, né? Então, eu tinha que dar uma explicação. Não, eu sou da Guatemala. E a pessoa ficava, Guatemala, como que não localizava muito bem onde ficava e tal. Então, eu tinha que explicar sobre a Guatemala, sobre os maias, que Guatemala é a capital do Império Maia, né? Então, das antigas civilizações, é um país pluricultural também, muito, muito forte. E eu falava assim, nossa, as pessoas não conhecem sobre isso, eu tenho que falar sobre isso. Então, no meu perfil, nas minhas redes sociais, eu tento sempre trazer bastante coisa da Guatemala, né? Resumindo, eu tento explicar, falar, dar a conhecer o meu país, né? A minha cultura. Porém, eu ensino espanhol, a língua espanhola, não especificamente de um país ou de outro, o espanhol no geral, né? Porque a língua é a mesma em todos os países, o que varia são os regionalismos, né? Sotaques, alguns vocabulários típicos em cada país, né?
E eu gosto de trazer um pouquinho de cada coisa, e lógico, da Guatemala também. E você é casado com brasileira, né? E Sim, você né? sente muito esse choque cultural? Olha, eu já estou morando no Brasil há quase. Eu estou fora da Guatemala aproximadamente 10, quase 11 anos. Fora da Guatemala. Eu saí da Guatemala em 2013, né? Então, mas durante esse tempo, eu morei também, parte desse tempo eu morei na Inglaterra, né? E eu realmente gostei muito do Brasil no começo, né? Desde o início eu gosto muito do Brasil, eu me identifiquei muito com a cultura do Brasil. O brasileiro é um povo. As pessoas perguntam dos estereotipos, né? Estereótipos dos países. Se fala, brasileiro é um povo acolhedor, um povo amigável. E é verdade, é um estereotipo verdadeiro, né? Porque eu não tive muita dificuldade em me adaptar por causa dessa cultura, né? Lógico, tem as diferenças da língua, que esse é um choque muito grande, né? Porque por mais que você fale, português, espanhol, são línguas são línguas muito parecidas, praticamente a mesma coisa, só muda um pouquinho aí o jeito de falar. Não, são línguas muito diferentes, tem muitas diferenças. E eu brinco com os meus alunos, né, que todo brasileiro já nasce sabendo portunhol, é especialista em portunhol, né? Então, porque por essa proximidade nos faz querer falar tanto português como espanhol, né? Então, mas a língua é diferente, isso é um choque cultural muito grande. A parte da comida, a parte das coisas é um pouquinho mais parecido, né? É diferente, mas temos coisas que no fundo vão se conectando sempre, né? O consumo de milho, por exemplo, é muito forte aqui na Guatemala, no Brasil também. Arroz, feijão, são coisas que temos em comum, então é fácil você se adaptar a uma cultura diferente, né? E você também falou que o espanhol fala assim em muitos lugares, né? E aqui nos Estados Unidos, é muito fácil encontrar um falante espanhol. O meu filho, por exemplo, tem 4 anos e já faz espanhol na escola. E eu queria saber, já que você tem conhecimento da língua inglesa, portuguesa e espanhol, para você fazer uma comparação, né? Porque no Brasil, a gente tem o inglês também, que é mais fácil você achar material, é mais fácil você ter contato, mas o espanhol nem tanto, né? Apesar de parecidos e tal, mas nem tanto. Então, você consegue fazer uma comparação entre o inglês, português e espanhol? Bom, a comparação que eu posso fazer é a seguinte: o inglês, né, é a língua global, mundial, né? Então, o mesmo interesse que tem em aprender inglês no Brasil vai ter na Guatemala, também e no resto da América Latina. Porém, eu fiquei sabendo por alguns dados estatísticos aí que o Brasil é o país com mais escolas de inglês no mundo. Porém, apenas 2% da população brasileira fala inglês fluentemente. Espanhol, por causa da proximidade, brasileiro, ou as pessoas acham que não é necessário estudar espanhol, porque pensam que é fácil se virar, né? Dá para se virar, dá para com portunhol a gente se comunica. Porém, tem coisas que realmente não fazem muito sentido. Por exemplo, a palavra, em espanhol existe a palavra exquisito. Um exemplo só para vocês entenderem aí. Exquisito em espanhol significa que está uma delícia, está muito bom. Por exemplo, eu falo, este café está exquisito, a comida está exquisita, Imagina a entendeu? confusão. Quer dizer que em português é totalmente o contrário, o oposto, né? Então, tem coisas que no espanhol você são tão normais, em português ficam bizarras. E ao contrário também, coisas que em português são tão normais,
em espanhol ficam bizarras, como por exemplo a palavra ligar em português, fazer uma ligação, é uma palavra usada no dia a dia em português, né? Todo dia você fala, ah, vou te ligar, eu ligo para você. Em espanhol, ligar já é uma coisa que tem outro contexto. Por exemplo, em espanhol usamos ligar para se referir a, tipo, paquerar com intenções sexuais. Uau! Então, você não pode falar para uma pessoa, te vou a ligar, ou quero ligar. Sim, Então, imagina confuso. você brasileira, trabalhando numa empresa hispânica, né? E seu chefe do Chile ou da Argentina, e você fala, te vou a ligar, né? Então, é meio comprometedor isso. Então, por isso que eu falo para os meus alunos, tem que ter cuidado, sempre desconfie, né? Sempre desconfie das línguas, sempre pesquise, nunca vai pela intuição, né? Porque pode te trair, né? Eu fico imaginando você numa casa de mineiro falando que a comida dele tá esquisita, que a gente oferece comida a todo momento, né? Exatamente. E aconteceu isso, não necessariamente em Minas, mas no meu primeiro dia no Brasil, meu amigo brasileiro que fala espanhol, ele me levou para a casa dele, juntou uns amigos, família, para fazer o típico churrasco brasileiro, né? E a mãe do meu amigo, ela não sabe nada de espanhol, e ela chegou, e aí, gostou da comida? E eu querendo agradar todo mundo, nossa, está exquisita. A mulher se ofendeu tanto comigo, achou que eu tava falando mal da comida dela, que ela se esforçou tanto em fazer uma comida gostosa, né? Mas até ela entender que exquisito em espanhol significa uma coisa muito boa, Eita. virou esse climão, assim, meu amigo dando risada de mim, porque ele sabia, né? Mas ele não queria falar para a mãe dele para me sacanear, né? Brasileiro, né? Aí depois ele explicou para a mãe, a gente ficou em paz e tudo, mas olha, é um perrengue assim quando você não conhece as línguas, né? A minha esposa está aqui comigo na Guatemala também, e para ela é tipo a primeira experiência trabalhando aqui na Guatemala e passando mais tempo, tendo. A gente já tinha vindo uma vez e é realmente um choque. Às vezes ela fala coisas assim e eu falo, não, 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 não é assim. Eu explico para ela, ela fica com uma vergonha assim, falando, nossa, me avisa antes, o que Mas é interessante isso, você ser casado com brasileira e ela conhecendo a sua cultura, dá também para ela sentir e te conhecer melhor, né? Dá para ela, Totalmente. né, saber, então ele faz isso devido a, né? Essa questão de casal quando vai visitar o país do outro é muito interessante. Sim, sim. Então, e aí voltando para sua pergunta do choque cultural por eu ser casado com brasileira, é isso, é diferenças de cultura, sabe? Eu, desde sempre, desde que eu era pequeno, eu me imaginava em outros países, né? Eu queria sair da Guatemala, eu queria conhecer o mundo, né? E eu sempre me relacionei com pessoas de outros países, então para mim foi uma coisa assim mais normal. Eu sempre fazia amizade, conhecia um estrangeiro aqui, fazia amizade com ele. Conhecia uma pessoa de um país que falava inglês, fazia amizade com ela. É, então, para mim, não foi tão difícil essa mudança cultural, né? Esse choque. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade de se relacionar com pessoas de outras culturas, de outros países, né? Principalmente quando não são países latinos, né? Que nós, latino-americanos, temos mais esse calor, essa coisa mais amigável, cultura mais amigável, mais de clima de verão, né? Sim. E por falar em outros países, você como falante de espanhol, nos países que você esteve, né? Você teve dificuldade com o espanhol, assim, você encontrou formas de se comunicar em espanhol em outros países? Olha, para não ir tão longe, a gente às vezes até sente dificuldade no mesmo país, né?
dependendo da região, porque assim como no Brasil, que, por exemplo, mineiro tem um sotaque, pessoal de São Paulo, um sotaque diferente, do Rio, outro sotaque, do Nordeste. Aqui na Guatemala temos variedade de sotaques também, né? E aqui também temos muita influência indígena, porque 60% da população guatemalteca é indígena. Então, os povos indígenas, eles têm um sotaque muito diferente do sotaque normal, vamos dizer assim, porque eles falam outras línguas também. Então, tem pessoas indígenas aqui que falam duas, três, até quatro línguas maias, dialetos indígenas, mais o espanhol e mais o inglês por causa do turismo. Então, imagina tantas línguas na cabeça. Se eu com português, espanhol e inglês já é uma salada terrível, né? Imagina com todas essas línguas indígenas assim também. Então, existe muita variedade. E essa variedade se aplica para cada país. Então, se eu for para o México, no sul do México vai ser um sotaque, no centro vai ser outro, no norte vai ser outro. Se vou para a Argentina também, se vou para o Chile, para a Colômbia, Caribe, então vai ter muita variedade. Aí eu tenho amigos em quase todos os países onde se fala espanhol, né? Eu tenho contato com eles. E realmente com alguns eu já tive muita dificuldade. Por exemplo, tem um amigo cubano, o sotaque do Caribe, lá naquela região, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, é um sotaque bem peculiar, bem diferente, né? E com esse meu amigo cubano, tinha vezes que eu tinha que pedir para repetir, eu falava, não, fala mais devagar, porque ele queria que eu traduzisse ele, porque ele estava no Brasil, né? Ele queria que eu traduzisse o que ele estava falando para os brasileiros, mas eu falei, oh, mas nem eu estou conseguindo entender. É, tenho amigos chilenos, a gente brinca muito com os amigos chilenos, fala que eles não falam espanhol, eles ficam bravos com isso, né? Mas é só em brincadeira, né? É, tem palavras que é muito difícil de entender, né? Coisas muito regionais, né? Mas isso é natural, é normal, né? E outra coisa também, não sei se pelo fato de eu ser professor, vocês também que são professoras e tal, é, a gente aprende a falar um pouquinho mais devagar também, né? Porque a gente quer que nossos alunos entendam, que as pessoas que estão ouvindo a gente entendam, nossa comunicação tem que ser um pouquinho mais clara, né? Então, isso também diminui um pouquinho nossa velocidade de fala, né? Então, as pessoas que vivem no dia a dia assim não. Uma vez eu fui para a região de Minas, do interior de Minas, e fui para o interior de Goiás também. Nossa, eu sentia que estava em outro país, não entendia nada do que eles falavam. Então, o pessoal que vive já assim nos lugares mais distantes já tem um estilo de falar um pouquinho mais rápido, mais natural e não todo mundo entende também. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E falando nessa questão da pronúncia e tudo, como, por exemplo, fonemas. Existem diferenças entre português e espanhol. O R do espanhol é difícil para o brasileiro? Sim, para algumas pessoas é mais difícil do que para outras, né? Por exemplo, tem regiões no sul do Brasil que estão muito próximas da Argentina, Uruguai, Paraguai. Essas pessoas têm um pouquinho mais facilidade de pronunciar o R vibrante, esse R, né? Por exemplo, a mesma palavra, carro, em português carro, né? Carro, carro. É exatamente a mesma palavra, só muda a pronúncia do R, né?
Tem pessoas do Nordeste, por exemplo, na região de Natal, regiões que foram colonizadas pela Espanha também. Então, eles têm um pouquinho mais de facilidade de pronunciar o R, assim, um pouquinho mais vibrante. Agora, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Minas Gerais tem um pouquinho de dificuldade com, com esse R também. Não sei se é pela região, mas eu estou falando pelos meus alunos que são dessas regiões e eu percebo que eles têm um pouquinho mais de dificuldade com esse R mais vibrante, né? Mas aí é uma coisa de prática também, né? Uma coisa de bastante treino, a questão fonética. Existe também tratamentos com fono, né? Com fonoaudiólogos, que eles cuidam dessa parte e eles podem ajudar a melhorar essa parte dessa pronúncia. Mas é interessante também, aproveitando aqui o embalo dessa pergunta, porque você vê a mesma palavra carro e em espanhol carro. Se você falar como em português, se eu falar carro, as pessoas no Brasil vão entender o que que é. Falar, ele está falando carro, né? Mas se você falar para um hispano que não fala português, se você chegar, o carro, onde está o carro? Ele não vai entender a palavra, porque ele, por causa da fonética, ele vai entender como se estivesse C-A-J-O, ou J-U, carro, porque o Hum. espanhol é mais literal, entendeu? Então, é muito mais fácil para brasileiros entender uma pessoa falando espanhol do que para hispânicos uma pessoa falando português. E como aprendiz do português, quais foram as suas dificuldades? Essas que eu estou falando foram as principais, porque por isso que eu falo, nunca vá pela intuição. Eu sempre ia pela intuição e sempre errava as palavras, porque as palavras são muito parecidas, mas têm significados diferentes. Por exemplo, eh, uma palavra simples, por exemplo, se escreve exatamente igual, polvo, polvo, é um animal, né? Só que para mim em espanhol a mesma palavra, polvo, significa poeira. Hum. Então aí você acaba confundindo, né, as coisas. É, E isso é muito importante. Outra coisa, a gramática do português é muito difícil também. A espanhol também, mas eu ainda acho que a gramática do português é mais difícil do que do espanhol, porque, por exemplo, em português temos vários acentos. Tem que acento circunflexo, que crase, tio, eh, acento agudo, tem esse negócio de som nasal, som aberto, som fechado. Essas coisas em espanhol não existem, não existem no espanhol. Então, em espanhol só temos o acento agudo, que chamamos de tilde, né? Que é o acento gráfico do espanhol, o único acento gráfico que existe. E, e é isso. Então, essas coisas acabam confundindo bastante o aprendiz de português, né? Agora vamos falar sobre a Guatemala, a cultura Opa! Guatemala. Você pode fazer um paralelo entre a cultura Guatemala e o Brasil? Quais são as semelhanças e as diferenças? Bom, uma semelhança que eu acho que me ajudou muito a me adaptar com a cultura brasileira foi essa cultura de povo acolhedor, né? A Guatemala também, as pessoas são muito amigáveis, muito acolhedoras. Eu sempre falo que se você faz amizade com um guatemalteco, assim, você faz amizade de verdade com uma pessoa, você tem um amigo para a vida toda, né? Então, povo muito amigável, muito acolhedor, muito de família. Então, isso é muito parecido, né? Outra coisa mais parecida que temos é o clima, que a Guatemala tem um clima tropical. Então, por exemplo, agora, aí onde vocês estão, nos Estados Unidos, é inverno, né?
Então, vocês estão passando por uma temporada de frio aí. Aqui na Guatemala, aparentemente é inverno também, por estar no hemisfério norte, mas está fazendo um calor de 30 graus. Então, Uau! então aqui é assim, né? Durante o dia faz bastante calor nessa época. À noite faz um pouquinho de um ventinho mais gelado, né? Mas não é nada demais. Então, no Brasil é o clima parecido também, muito calor, muita chuva. Não temos neve, né? Então, essas coisas são muito parecidas. A parte da natureza, aqui na região onde eu estou, é uma cidade que se chama Huehuetenango. Huehuetenango, e a gente chama Huehue. Se escreve assim com H-U-E, H-U-E. Parece que você tá rindo, né? Huehue. Mas é o nome da cidade. Então, essa região aqui eu acho muito parecido com a região de Minas Gerais, que é uma região de muita montanha, muita agricultura, né? Essa aqui é a região que produz o melhor café do país, né? O café que vai de exportação, e um café de muito boa qualidade, né? Então, aqui também tem muitas fazendas, tem muitas granjas, então é uma região assim muito bem interiorana, né? E eu estou aqui bem perto também da fronteira com o México, né? 10 minutos já estou no México, então é muito próximo. E para quem pensa em visitar a Guatemala, o que você indicaria? Para quem pensa em vir para Guatemala, eu recomendo vir com uma mente um pouquinho mais aberta e pense na Guatemala, porque quando a gente pensa em férias, em viajar para outros países, a primeira coisa que a gente imagina são praias paradisíacas, né? Cancún, Caribe, quero relaxar. Aqui tem isso também. Aqui temos o Oceano Pacífico e temos o Oceano Atlântico, né? O Oceano Pacífico é uma areia um pouquinho mais escura por causa dos vulcões, das coisas vulcânicas, né? E o Oceano Atlântico é muito mais parecido com as praias do Brasil, né? Que é mais próximo do Mar do Caribe também. Então, esses lugares são muito bons. Porém, a Guatemala, eu sempre falo que a Guatemala é um país de aventura. Então, você tem que vir com uma mente aventureira, sim. Aqui você vai encontrar muitos lugares para fazer trilha, você vai encontrar muita natureza, muita montanha, muito rio, lago, cachoeira. É, aqui é muito cultural hoje em dia. As pessoas gostam de subir nos vulcões, porque tem muitos vulcões na Guatemala. Então tem mais ou menos uns 32 vulcões. Uau. Porém, 5 são ativos. Então, às vezes, você sobe em um que é inativo para ver o outro em atividade, aí tirar fotos para postar nas redes sociais e tal, né? Isso Aham. é, isso é uma coisa, um fetiche assim muito grande dos europeus, os americanos vêm muito para fazer isso, né? Tem um vulcão que se chama Volcán de Pacaya, que fica numa cidade turística da Guatemala que se chama Antigua Guatemala, que era a antiga capital do país, que é uma cidade linda, linda, muito cultural, muito bonita, muito antiga. E nessa cidade tem esse vulcão que sempre está em erupção, né? Aí as pessoas gostam de subir nesse vulcão porque você pode ter umas pedras bem quentes e você consegue assar marshmallows, né? Que aqui Uau. chamamos malvadiscos. E também tem uma pedra gigante, lá que ficou uma pedra plana, que as pessoas usam como se fosse um forno para assar pizza. Então as pessoas sobem para comer uma pizza feita na pedra do vulcão, né, e postar no Instagram que está comendo uma pizza, uma pizza no vulcão. Então isso é uma coisa assim muito louca. Aqui também, como eu falei no começo, Guatemala é a capital do Império Maia, uma das nossas antigas civilizações, né? As mais fortes foram a civilização azteca, que fica no norte do México,
Temos a civilização Inca, que fica na América do Sul, Peru, Bolívia, né? É, e temos os maias, que se concentravam na América Central, parte do sul do México, mas a maior parte fica na Guatemala. Então aqui você vai encontrar os maiores sítios arqueológicos dos maias, né? As maiores pirâmides do mundo também você encontra aqui. São lugares que ficam no meio da floresta e são muito visitados por turistas. Então é uma cultura muito forte, né? Então eu recomendo esses lugares e de preferência sempre vir conhecer pessoas locais. As pessoas locais vão te ajudar mais, né? Vão te falar, aqui é bom para ir, aqui não é muito bom para ir, aqui é mais perigoso, aqui é mais tranquilo, né? Então isso vale para todos os países, né? Uhum, Isso vale para todos os países, exatamente. mas aqui você vai encontrar muitas cores, é um país muito colorido, né? Por causa das variações indígenas, a cultura indígena aqui. Na Guatemala se fala mais de, acho que umas 23 línguas indígenas que são faladas, você escuta elas na rua, porque como 60% da população é indígena, é muito fácil você encontrar a cultura indígena muito misturada em todo o país. Eu tenho só uma curiosidade com relação às novelas brasileiras. Ah, ok. Tem novelas brasileiras aí na Guatemala? Olha, tem, porém, não tem muito. Aqui na Guatemala, honestamente, não temos muito contato com o Brasil. Essa é uma das dificuldades que temos com o português, com aprender português. Diferente da fronteira com Paraguai, Argentina, Uruguai, eles têm um pouquinho mais de facilidade de aprender português ou de entender o português, né? Aqui não temos tanto contato com o conteúdo brasileiro, né? Porém, teve uma vez, a última vez que eu vim na Guatemala, que foi em 2019, eu fiquei em choque porque eu me surpreendi porque eu liguei a TV, estava passando a novela, na época era a novela dos Dez Mandamentos, ali no Brasil, que foi bem famosa, né? Só que aqui não estavam passando como novela, que estavam passando como uma série, como se fosse um filme, sabe? Um filme dividido em várias partes. Então não foi vendido aqui como novela, aqui foi vendido como uma produção assim de como se fosse uma série. Olha. Então, e as pessoas assistiam, né? Minha mãe estava assistindo, olha, isso é do Brasil, foi feito no Brasil, né? Sim, então devem ter várias. É que eu não acompanho muito novelas, então com certeza deve ter algumas outras por aí. Sim. E pensando na Guatemala, assim, você tem uma palavra, uma expressão que você considera intraduzível para o português? Por exemplo, aqui a gente sempre fala que outras línguas não têm a palavra saudade. Qual a Hum. palavra que você diria assim, isso aqui é típico daqui, é uma expressão que você que usa aqui e as pessoas têm que saber? Bueno, eu acho que tem várias palavras que são muito, que não tem muita tradução assim para outras línguas, inclusive para outros países que falam espanhol, porque existem muitos regionalismos, né? Existem muitos regionalismos. Então, por exemplo, uma que vem na minha mente agora é a palavra choca, una choca. Choca, se você for traduzir, né? Para nós aqui na Guatemala, uma choca se escreve Choca, choca, como choca, né? Aqui significa uma moeda de 25 centavos, porém, você também pode utilizar essa palavra choco ou choca para falar que você está com problemas na visão, né? Estou choco, não estou vendo. Ou é uma pessoa choca, uma pessoa que não vê, né?
ou também pode ser de um choque, né? Um acidente de carro. Então, é uma palavra que em outros países onde se fala espanhol não entendem muito essa palavra, né? Essa palavra. Outra palavra que se utiliza muito, e eu uso muito, é tipo híjoles ou híjolas, né? É uma expressão que talvez seria parecida como o nosso nossa do português, né? Uma expressão de surpresa, né? Híjoles, né? Tipo, nossa. É, mas não tem uma tradução específica, sabe? É só uma expressão assim que foi inventada aqui e as pessoas acabam utilizando. E aproveitando a palavra saudade, né, que eu tinha falado antes, e que você deve ter escutado muito no Brasil, né? Ai, que saudade, saudade de você e tal. Quando você foi para o Brasil, você levou alguma coisa da Guatemala que você achava assim, eu não vivo sem isso, eu preciso disso? Ou tem alguma coisa assim que é típico que você falou, não, isso aqui tem que ter na minha casa? Eu gosto de coisas típicas, né? Agora não estou no Brasil para mostrar para vocês as coisas que eu levei, mas, por exemplo, sempre estou com minha bandeira da Guatemala, né? A gente aqui na Guatemala, acho que na maioria dos países latino-americanos, né? Essa foi uma diferença também que eu percebi quando eu cheguei no Brasil, né? Que a maioria dos países latinos somos muito patriotas, né? Então, a pessoa sente muito orgulho de falar da onde que é. Então, por exemplo, para o Dia da Independência, aqui na Guatemala é uma festa muito grande, assim, a pessoa fala, não, eu sou Chapín. Chapín é como que um tipo gentilício, né? Um gentilício. A nacionalidade da Guatemala é guatemalteco, mas os guatemaltecos somos chapines, né? Chapín é como uma forma de identidade, um apelido da Guatemala. Então as pessoas são muito assim, não, eu sou chapín, eu sou guatemalteco, tá sempre com a bandeira, as cores da bandeira. Eu estive recentemente no Panamá e a mesma coisa, era tudo bandeira do Panamá para todo lado. Eu tenho amigos do Peru, a mesma história, do México também. Então, no Brasil, eu senti um pouquinho essa falta no começo, porque tinha um feriado, teve um feriado no Brasil, e eu não sabia que feriado que era, né? Aí eu saí para a rua, e perguntei para uma pessoa que se celebra hoje aqui. Me falou que era o Dia da Independência. Mas as pessoas estavam como que não era nada demais, era um feriado para descansar, para curtir, né? E aqui não, aqui era é um movimento, um dia difícil de sair na rua, porque um dia de muito trânsito, todo mundo está na rua, fazendo desfiles e coisas, né? Então, aqui é muito comum isso, a gente usar muita a bandeira, levar muitos artesanatos típicos feitos pelos indígenas aqui, é muito comum. Então, no Brasil, eu tenho alguns instrumentos indígenas. Depois, se você quiser, eu posso mandar algumas fotos para vocês colocarem aí na edição também. E, e é isso, é isso. Essas coisinhas assim fazem lembrar do país, né? A gente É. lembra. O café daqui, para mim, a minha família é produtora de café, então eu cresci nos pátios de café, eu sei o processo todo de produção do café, então para mim é importante ter um bom café em casa, né? Então, e mais ainda, melhor ainda se for café daqui da minha terra, né? Eu sei que em Minas Gerais produzem bom café também, então eu sempre, quando estou no Brasil, eu tento ter sempre um bom café em casa, né? E é Ah, isso. legal. E sobre o seu Instagram, sobre o seu projeto que você falou, o que que a gente pode encontrar por lá? Bom, meu perfil, como eu falei para vocês, se chama Que Onda Manin, que é uma gíria, né, da Guatemala. Eu tento ensinar espanhol de uma forma mais descontraída, utilizando um pouco de humor, utilizando bastante as diferenças culturais, não só da Guatemala, como de todos os países onde se fala espanhol, né?
vocês vão encontrar muito isso, vão encontrar muitas diferenças do vocabulário. Eu gosto de ensinar as coisas que ninguém gosta de ensinar, né? As coisas mais que podem constranger as pessoas também, temas mais um pouquinho mais quentes também. Então, sair um pouquinho aquele método tradicional de estudar um capítulo do livro tal e a gramática tal, a gente tem que viver mais o dia a dia, né? Então eu gosto de mostrar um pouquinho mais isso. Aí eu tenho um canal de YouTube também, que se chama exatamente igual Que Onda Manin. Eu tenho certeza que se as pessoas procuram por esse nome, vai ser o primeiro que vai aparecer, né? É, e é isso, eu tento ser presente nas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. É difícil, dá muito trabalho, mas a gente gosta, né, de mostrar para nosso público, nossos alunos, nossos seguidores, como funciona, como são as coisas, as diferenças. Então vocês vão encontrar muito isso, muita cultura e também a vida de alguém que mora no Brasil, né? Então que também se adapta ao Brasil, também está conhecendo, está aprendendo português. E é basicamente isso. E por falar em Brasil, Guatemala, você morando no Brasil, a gente tem um quadro no Instagram que a gente pergunta quem mora fora, ou que tenha visitado o Brasil, o que eles têm mais saudade quando, por exemplo, agora você está na Guatemala. Se deu tempo de ter saudade, né? E o que Sim. você mais sente saudade no Brasil quando você está fora? Eu acho que a maior saudade, no meu caso, é da minha família, né? Porque toda a minha família mora na Guatemala, né? Meus pais, meus irmãos, minha sobrinha. Então, essa coisa da família é a questão mais forte de todas, né? Tanto que hoje eu vim para Guatemala mais por isso. Eu já estava 4 anos sem vir, né? Então a saudade é imensa. E lógico, estar no seu país, estar na sua terra é uma coisa, uma sensação muito importante. Eu acho que vocês devem sentir a mesma coisa quando vocês voltam para sua casa, para sua cidade natal. É como que respirar o ar onde você cresceu, comer a comida que você, por mais que vocês aí tenham pão de queijo, talvez, mas é diferente quando você come na sua terra, né? A mesma coisa acontece comigo aqui, comer as comidas típicas da Guatemala, comer na mesa com a família, isso acho que isso não tem preço, né? Não tem, é uma coisa impagável, né? Então é mais que tudo, acho que isso, né? As outras coisas a gente vai se adaptando bastante, né? A gente vai levando aí no dia a dia. Ótimo. Você tem alguma última consideração para passar para a gente? Não, eu somente quero agradecer pela oportunidade de compartilhar esse momento aqui com vocês. É muito bom essa conversa, eu gosto muito de compartilhar, né? De falar também sobre o meu país, a minha cultura, conhecer outras pessoas. E, e é isso, para as pessoas que estão assistindo essa entrevista, esse podcast, sempre tentem viver, né, essas experiências da vida, aprender novos idiomas, conhecer novas culturas. Eu acho que ter uma mente aberta é muito importante, né? Então, nosso mundo é tão grande, mas ao mesmo tempo é tão pequeno, né? A gente consegue conhecer muitas coisas, aprender muitas coisas, e acho que isso é o mais importante da vida, né? Aprender a viver, a viajar, a conhecer, e são coisas que ninguém pode tirar, né? Os bens materiais a gente pode perder, mas conhecimento, a essência, é uma coisa que permanece conosco até o fim dos nossos dias. Já está falando como professor. Já, já. Então, William, muito obrigada, viu, pelo seu tempo.
Por tempo que você está aí na Guatemala, sabemos, né? Igual você falou que está curtindo a sua família. Obrigada por tirar esse tempo para falar com a gente, viu? E a gente vai deixar Ok. todos os seus links, tudo sobre o seu projeto aí nas nossas inscrições, tá bom? A Muito gente obrigado. agradece muito, viu, William? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muitas gracias. Muito bem. Então, tchau, tchau. 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 E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!